Fala galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí de casa que estão me acompanhando por EAD. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de resolução de questões de direito do trabalho e processo do trabalho nesse momento preparatório para o TRT da 4ª região. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eros Wozniak, sou professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Administrativo. Nosso foco nesse curso, gente, vai ser resolução de questões, tá? Tanto da banca FCC, quanto algumas autorais no mesmo estilo, para que vocês possam se preparar com a mais alta competência para essa prova de vocês, certo? A gente sabe que a resolução de questões, gente, é uma das melhores formas de estudar para concurso, tá? Principalmente em um concurso de alto nível como é o TRT, tá? Claro, a gente teve uma grande sorte nesse TRT da 4ª região, né? Porque ele foi meio que de surpresa. Então a gente tem poucas pessoas muito preparadas como nós tínhamos há um tempo atrás para todos os TRTs. Então isso pode nos dar uma certa vantagem. E é isso que eu estou aqui para ajudar vocês, a gente conseguir fazer questões e tentar aprender um pouquinho da matéria ao redor dessas questões. Nesta primeira aula, a minha ideia foi pegar a última prova da FCC aqui do TRT da 4ª região e resolver ela, tanto do processo de trabalho quanto do trabalho. Então, nesse primeiro momento, nós vamos resolver a prova de técnico, tá, da FCC, do TRT da 4ª região, da última prova que nós tivemos. Adaptei uma das questões que está desatualizada, mas o restante tudo está ainda do nosso contexto de prova, de edital. E, no próximo momento, a minha ideia é gravar a prova de analista, certo? E no sábado agora, próximo, a ideia é fazer uma aula aberta, tá? Justamente para quem não conhece o curso, conhecer o curso. E nessa aula aberta vai ter mais algumas questões para vocês também. Essa aula aberta vai ficar disponível para vocês aqui também, certo? Para quem quiser assistir ao vivo, eu vou disponibilizar o link depois no meu Instagram. Para quem não quiser assistir ao vivo, vai ficar gravada, vai ficar aqui na plataforma do curso para vocês também. Certo, meu povo? Vamos começar então a brincadeira? A gente vai trazer, então, trouxe primeiro as questões de processo do trabalho e depois as questões de direito do trabalho da prova de técnico do TRT da 4ª região, da última prova. Vamos começar então. São 14 questões no total, tá, gente? Número 1. No tocante às custas e emolumentos, considere. 1. No caso de inversão do ônus da sucumbência de segundo grau, sem acréscimo ou atualização de valor das custas, e se essas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Deverá, ao final, se sucumbente reembolsar a quantia. Gente, ele está falando que no caso de inversão do ônus da sucumbência, ou seja, a pessoa ganhou o processo em primeiro grau, no segundo reverteu, certo? Só reverteu, não teve acréscimo ou autorização, o valor continuou o mesmo, certo? Só reverteu. E aí a outra parte que tinha perdido no primeiro grau, quando foi recorrer, fez o pagamento das custas. A questão diz que descabe um novo pagamento, certo? E aí no final do processo, quem perder de fato vai ter que reembolsar. Isso está certo ou está errado, gente? Tá certo. A súmula 25 do nosso TST, no item 2, ela fala exatamente isso, que no caso de inversão do ônus da sucumbência, em segundo grau, quando não tem tipo alteração de valor, tá, não cabe um novo pagamento. Vai acontecer o quê? No final vai ter um reembolso. Tá? Então já está pago as custas, já está garantido esse problema, certo? O que vai acontecer no final na execução? A parte vai somar esse valor na hora de pagar. Tá bom? Ah, professor, e se faltar dinheiro? Gente, se faltar dinheiro, a parte vai ser intimada para completar. Como se o dinheiro fosse dela, entendeu? Porque o que interessa no processo do trabalho é o valor ser pago. Tu imagina se a cada pagamento eu tivesse que devolver as custas e o outro pagar, devolver as custas e o outro pagar. São 3 instâncias recursais, gente. Tu imagina chegar a esse ponto. Essa é bem complicado, né? Vamos lá. Então, a primeira, nós já vimos que... Deixa eu ver se aqui. Eu estou me adaptando na minha nova mesa, tá, gente? Digitalizadora ali. A primeira tá certinha. Item número 2. O reembolso das custas à parte vencedora se faz necessário na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta de seu pagamento. Gente, reembolso faz sentido? Não, né? A mesma súmula 25 do TST, ela fala que o reembolso das custas para a parte vencedora se faz necessário mesmo na hipótese em que a parte for isenta do depósito na forma do 790A. E o que diz ali, ó? Ele faz necessário exceto nessa hipótese. Então, mesmo se a pessoa for isenta do pagamento, ela vai ter que reembolsar. O que é o problema? Se ela não fosse, por exemplo, se não tivesse um reembolso, fosse só um pagamento, ela poderia ter isenção. O problema é que ela teria que reembolsar. Eu não vou dar um prejuízo para outra parte porque eu estou isentando uma. Então o reembolso vai acontecer de qualquer forma, tá? Então a número 2 aqui está errada. 3. Nos dissídios individuais, em regra, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, calculadas quando houver extinção do processo sem julgamento de mérito sobre o valor da causa.
E aí, gente, certo ou errado? Certo! Artigo 789 da CLT fala que nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos, nas ações e procedimentos da competência do trabalho, gente, tá? Em qualquer demanda proposta perante a Justiça Estadual também, no exercício da jurisdição trabalhista, então envolvendo a jurisdição trabalhista, as custas de processo vão ser 2%, certo? Observando sempre o mínimo de 10,64, tá bom? E ela vai ter uma fórmula de cálculo. Mas o que nos interessa é o item 2, o inciso 2 desse ponto aqui, que diz o seguinte: quando houver extinção do processo, sem julgamento de mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido, o que vai acontecer? Sobre o valor da causa. Se calcula sobre o valor da causa. Porque se eu tenho uma improcedência, eu não tenho de onde tirar o cálculo, certo? Então, se eu tenho extinção do processo sem julgar o mérito, eu não tive cálculo, não tive uma fase de cálculo para ver o valor do custo do processo. Então, eu vou usar o valor da causa como base, certo? Então, aqui a número 3 também está certa. Deixa eu só achar aqui. Certo? Vou botar aqui, ó. A1 é na súmula 25. Opa. Aí. Eu comprei uma mesa nova, gente, então estou me adaptando com ela ainda, tá? A gente tem a 1, então, súmula 25. A 2, súmula 25, item 4. Aqui é o item... Aqui é o item... Aqui, ó. Cadê? Aí. Item 2. A2. Súmula 25, item 4. E o nosso item... E o nosso item terceiro, gente, está de acordo com o 789 da CLT, tá? Então ela está aqui. E o nosso item 4, gente? A isenção das custas alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional. Nos termos da jurisprudência simulada do TST e regras contidas na consolidação das leis do trabalho, está correto que se afirma apenas em... E aí, gente? Isenção alcança entidades fiscalizadoras do exercício profissional? Sim ou não? Errado. 790A fala que são isentos de custas, certo? Além dos beneficiários da justiça gratuita, obviamente, União, Estados Federais e Municípios, autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, que não tenham atividade econômica, o Ministério Público do Trabalho, certo? Então, é para isso. O parágrafo único vai falar justamente o contrário. Ele diz o seguinte: a isenção prevista nesse artigo não alcança as entidades fiscalizadoras. Tá? Então, o item 4, cadê aqui um pontinho? Aí, certo? Também está errado. É justamente o contrário. Porque quando a gente analisa lá o nosso artigo 790A no parágrafo único, ele vai dizer justamente o contrário. Deixa eu só botar aqui. 790A. Parágrafo único. Portanto, nosso gabarito aqui é da letra C. Itens 1 e 3 estão corretos apenas. Primeira questão resolvida? Show de bola? Vamos embora então, gente. Como a aula é gravada aqui, gente, eu sei que alguns de vocês podem ficar com dúvidas em alguns pontos, algumas situações, então qualquer coisa, eu prefiro que me chamem no Instagram. Se quiserem utilizar a plataforma, que podem utilizar também, tá? Eu não sou muito fã eu gosto da plataforma para as aulas, para o material, mas para questões eu não curto muito. Então, se quiserem mandar para aqui, não tem problema, eu vou ler igual, mas eu prefiro que mandem no Instagram. Então me chamem no Instagram lá, vamos tirar dúvidas, vamos resolver, que eu ajudo vocês, tá? Questão número 2. No tocante ao recurso de revista, conforme normas da CLT e súmulas do TST, é correto afirmar que... Letra A. Aqui. Não se conhece recurso de revista se a decisão recorrida resolver ter determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. Vejam, não se conhece de recurso de revista se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. Tá certo, gente. A súmula 23 do TST fala justamente isso. Exatamente esse texto. Copia e cola, tá? Ah, professor, a prova de técnico cobra súmula. Cobra súmula, gente. Porque a súmula é o entendimento do Tribunal Superior sobre o quê? Sobre a legislação, sobre a aplicação do processo de trabalho e sobre a aplicação do direito de trabalho. Então, como é noção de direito de trabalho, noção de processo, cai súmula também, mesmo na prova de técnico. Então tem que estar muito ligado no conteúdo das principais súmulas, e é isso que eu trago para vocês aqui também. Então, súmula 23 traz o exato texto
da letra A, que é o nosso gabarito. Mas vamos analisar as demais para ver o que tem de errado nelas. Letra B. O recurso de revista, dotado de efeito devolutivo e suspensivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Errado, gente. O artigo 896, no parágrafo 1º, diz o seguinte, que o recurso de revista, dotado apenas de efeito devolutivo, será interposto perante o presidente, que por decisão fundamentada pode receber ou denegá-lo. O que é o problema aqui? O efeito. Que diabos é efeito suspensivo e efeito devolutivo? Gente, os dois efeitos recursais existem lá do processo civil e traz aqui o processo de trabalho também. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é esse movimento de tu entregar o recurso para o órgão superior julgar. Então, por exemplo, quando tu vai fazer um recurso ordinário, que é aquele recurso que tu depois da sentença de primeiro grau, tu apresenta ele para o juiz. É uma decisão do juiz e tu apresenta o recurso para ele. É ele que vai receber o teu recurso. Certo? Então, ele recebe teu recurso, mas não é ele que vai julgar. Ele vai jogar pro tribunal. Aqui no tribunal a mesma coisa. O presidente recebe, mas não é ele que vai julgar. Vai jogar pro TST julgar. Então, o que é o efeito devolutivo? É ele devolver o recurso para cima. Isso é o efeito devolutivo. E o que é o efeito suspensivo, gente? O efeito suspensivo é suspender a decisão até que julgue o recurso. Quando a gente fala em efeito suspensivo, significa dizer o seguinte, olha, saiu uma sentença de primeiro grau, ok? Eu recorri para o tribunal. Quando você recebe apenas no efeito devolutivo e não no suspensivo, o que acontece? A parte pode ajuizar uma execução provisória. Então, já pode ir executando o processo. Não tranca o processo. Ele pode executar um processo à parte. Tá? Então, no processo do trabalho, gente, não existe efeito suspensivo. Eu tenho que pedir o efeito suspensivo no tribunal, através de uma ação cautelar ou no próprio recurso, e o tribunal é que vai analisar se vai dar ou não, mas a regra é que não tem. Certo? Então, letra B está errada por isso. Ele não é recebido no efeito suspensivo, apenas no efeito devolutivo. Certo? Letra C. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, sendo desnecessária a demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. Gente, quando eu vou fazer um recurso, gente, tá? Ele quer saber do recurso de revista. Quando eu faço um recurso de revista, eu tenho requisitos específicos para o recurso de revista. Ele é o recurso mais chato de fazer, gente. Tá? Então, eu tenho que usar a fundamentação que eu vou dar para o recurso, tá? Em qual a linha que eu vou encaixar ele, se é por divergência jurisprudencial, se é por uma afronta à súmula, certo? E tem que constar no recurso o trecho da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento, por exemplo. Ou seja, eu tenho que mostrar onde na decisão aconteceu o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Eu tenho que provar que o tribunal analisou o tema que eu estou recorrendo. Certo? Por exemplo, eu estou recorrendo de revista porque o tribunal violou a súmula 222 do TST. Certo? Violou a súmula 222, o tribunal teria que se manifestar sobre. Se o tribunal não se manifestou sobre essa decisão, então o tema não foi pré-questionado. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer os embargos para que o tribunal faça o pré-questionamento. O tribunal diga, olha, não apliquei a súmula tal por tal razão. E aí, com base nesse trecho, eu vou ter que copiar isso aqui, colar no meu recurso de revista para poder subir. Certo? Se não tiver isso, não sobe. Não é conhecido o recurso. Segundo, indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade de dispositivo de lei. Ou seja, se eu tenho uma contrariedade de lei, de súmula, o que quer que seja, eu tenho que explicar aonde está a contrariedade. E aonde tem essa orientação jurisprudencial, onde tem essa súmula que fala, existe esse conflito. Eu tenho que, então, trazer o trecho. Gente, é como se fosse uma tabelinha. Eu trago o trecho da decisão que eu estou atacando e em que parte esse trecho que houve a violação. E expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão, inclusive demonstrando de forma analítica cada dispositivo, como eu falei para vocês. Vai trazendo ponto a ponto e mostrando o que cada um violou. Certo? Então, quando ele diz que é ônus na parte de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos, sendo desnecessária a demonstração analítica, está errado, não é desnecessária. Ela é necessária sim. Ela é requisito, inclusive. Certo? Letra D. Das decisões proferidas no Tribunal Regional do Trabalho, ou por suas turmas em execução de sentença, caberá recurso de revista nas hipóteses legais. Certo ou errado? Errado, meu povo. Artigo 896, parágrafo 2º do nossa CLT. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais de trabalho ou pelas turmas em execução de sentença, inclusive em processo de embargo de terceiro, não cabe recurso de revista. Certo? A regra é não cabe. A exceção é quando houver ofensa direta e literal de norma ou constitucional federal ou Constituição Federal.
Tá? Tem que ter uma ofensa direta à Constituição Federal. Senão, não cabe recurso da revista. Certo? Então, quando ele fala, aqui, ó, o problema está quando ele fala em todas as hipóteses legais. É só quando há afronta da Constituição. E, opa, me passei. Bom, já tinha visto o gabarito letra A, né? E o prazo para interposição do recurso de revista é de 15 dias contados da intimação da decisão recorrida. Claro que não, né, gente? No processo de trabalho, os recursos têm prazo de 8 dias, certo? Ele segue a regra geral de recursos, tanto o recurso ordinário, quanto o recurso de revista, quanto o agravo de instrumento, agravo de petição, tem prazo de 8 dias, certo? Os prazos diferentes que nós vamos ter é com relação aos embargos, tá? Que vai ser de 5 dias. O restante ali é tudo praticamente 8 dias. Eu não sei que eu vou fazer um recurso extraordinário depois do TST, mas os nossos recursos trabalhistas, RO, RR, agravo de instrumento, agravo de petição, 8 dias, tá? Não tem erro. Então a letra E está errada por isso. Não são 15 dias, mas sim 8, tá? Terceira questão, gente. Em janeiro de 2015, a reclamação trabalhista foi interposta pela Soraya em face da empresa privada M, possuindo 30 mil como valor da causa. Reclamação trabalhista B foi interposta por Cláudio em face da Fundação Pública Z, possuindo 25 mil como valor da causa. E a reclamação trabalhista C foi interposta por João em face da Autarquia Municipal X, possuindo 15 mil como valor da causa. Nestes casos, o procedimento sumaríssimo se aplica a quem? Gente, nós temos 3 cenários aqui, certo? A. Soraya contra a empresa M, é uma empresa privada, de 30 mil. A B é a Cláudia contra uma fundação pública, valor de 25 mil. E a C é o João contra uma autarquia municipal e 15 mil de valor da causa. Quando a gente fala em rito sumaríssimo, gente, a gente tem que lembrar do quê? Lá do artigo 852. Certo? O 852A, ele vai falar o seguinte, que os dissídios individuais, blá, 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 que o valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na época do ajuizamento da ação. Gente, 40 vezes o salário mínimo vai dar, acho que uns quase 50 mil, certo? Então, todas elas que nós vimos aqui são dentro desse valor, tá? Nenhuma delas passa de 40 salários mínimos. 30 mil não passa, gente, 25 e 15 também não. Então, todas elas, pelo valor, se enquadrariam ao rito sumaríssimo. Ah, professor, então vou marcar a letra A. Gente, calma. Nós temos exceções, certo? Que mesmo com valor baixo, não podem figurar como rito sumaríssimo. E essas exceções estão lá no parágrafo único do 852A. Que exceções são essas? Demandas em que a parte é a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, a administração pública direta, autárquica e fundacional não se enquadra no sumaríssimo, certo? Ó. A administração direta, autarquias e fundações. Certo? Nós temos ali autarquias e fundações? Sim, a reclamação B é justamente contra uma fundação pública e a reclamação C é contra uma autarquia, mesmo sendo municipal. Não interessa a esfera. Portanto, a B e C não podem figurar como sumaríssimo. Tem que obrigatoriamente ser rito ordinário. Sempre que eu tiver administração direta, tá? Quem é administração direta? Município, Estado, União. Ou autarquia ou fundação pública, tem que obrigatoriamente ser rito ordinário. Não interessa o valor. Certo? O que vai me interessar o valor são nos outros casos. Ah, professor, empresa pública e sociedade de economia mista se enquadra? Não. Nesse caso, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, elas não se enquadram. Eu posso seguir direto pelo valor apenas. Show? Beleza. Portanto, o nosso gabarito na letra C. Apenas a reclamatória A, que vai ser pelo sumaríssimo. As outras todas pelo rito ordinário. Questão 4. Essa eu tive que adaptar, tá, gente? Porque ela estava desatualizada. A reclamação trabalhista escrita, na realidade, ela desatualizou, só mudou o gabarito, tá? Porque ela tinha uma alternativa que preenche o gabarito certo agora. Então, coincidência do destino não, parece que já previam nessa alteração que nós tivemos em súmula. A reclamação trabalhista escrita, que obedecerá ao procedimento ordinário, proposta por Vera Diva, encontra-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação. Nesse caso, conforme a súmula do TST, em regra, o indeferimento da petição inicial. E aí? Diz que é incabível, uma vez que a parte só pode editar a qualquer momento sendo ônus da parte juntar de documentos do processo.
somente é cabível após intimada a suprir irregularidade em 5 dias não fizer. C. Deve ocorrer de imediato, uma vez que o justiça de trabalho não é intimação para supressão de irregularidade. D. Somente é cabível se após intimada para suprir em 15 dias não fizer. E E. Somente é cabível se após intimada para suprir irregularidade em 10 dias a parte não fizer. Gente querida, o que acontece? Aqui nós temos uma desatualização, certo? Ela fazia referência ao antigo texto da súmula 263. A súmula 263, ela falava o quê? Que salvo nas hipóteses do 295 do CPC, porque a gente usa o CPC como aplicação análoga pelo força do 769, o indeferimento da petição inicial ele se encontra desacompanhado de documento, indispensável para a propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se após a intimada para suprir a irregularidade em 10 dias a parte não fizer. Só que essa súmula tinha esse texto de 10 dias antes da alteração do CPC. Quando alterou o CPC, o prazo para emendar o inicial, como o CPC é aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho, ele mudou para 15 dias, certo? E aí a súmula também mudou o texto, passando alterado então para 15 dias, certo? Que é o nosso gabarito. Então, na época da questão, o gabarito era E, mas para nós hoje o gabarito é na letra D. Ou seja, a parte depois de intimada, ela vai ter 15 dias para suprir irregularidade por força da alteração do 295 do CPC. Certo? O antigo 295 do CPC e agora 330, né? E aí esse prazo de alteração ele vai estar no CPC lá no 321, se eu não me engano, tá, gente? Lá no 321 do CPC ele vai ter essa possibilidade de corrigir a irregularidade em 15 dias. Portanto, nossa súmula, como o processo do trabalho ele vai se valer do CPC de forma subsidiária, ele foi lá e buscou alteração para si também, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui, letra B. Por mais que na época, se usar a prova, o gabarito tá como E, tá, gente? Porque na época era diferente. Questão número 5. Nos termos do entendimento jurisprudencial simulado do TST, o recurso adesivo é... Gente, o que é um recurso adesivo para quem não conhece, para quem não é familiarizado com o processo do trabalho? Recurso adesivo, gente, é o seguinte. Quando tu tem, digamos que saiu uma sentença, tá? Saiu uma sentença de A contra B e condenando B a pagar 10 mil para A, certo? Só que condenou a pagar esses 10, o pedido do A era 50 mil, certo? 50 mil de dano moral. Pedia 50 mil de dano moral contra A, o B. Ganhou a ação, porém o juiz deu 10 mil de dano moral, ok? O B pensa o seguinte, olha, 10 mil não é um valor tão alto. Acho que não vale a pena eu recorrer e perder tempo, né? Vou pagar os 10 mil que eu já me livro disso aqui e acabou essa história. Então ele deixa de recorrer porque para ele a decisão tá, não é o melhor cenário, mas é aceitável. Só que daí o A, ele recorre. O prazo dos dois, gente, é incomum. São 8 dias para os dois juntos, não é 8 dias para cada um. Antigamente nós tínhamos 8 dias separados, hoje não. Hoje é tudo junto, tá? Os dois têm 8 dias para fazer a sentença. O que acontece? Se eu não recorrer e o A recorrer, eu estou sujeito ao A pedir um aumento para 50 mil no tribunal. Eu não queria recorrer para o processo não precisar subir para o tribunal, não ter esse dispêndio, não ter esse tempo todo. Só que já que o A recorreu, eu vou recorrer também. Posso agora voltar atrás e recorrer? Gente, eu não posso fazer um recurso normal porque o meu prazo venceu, né? O meu prazo venceu, eu não posso mais fazer. Se a parte fez o recurso no primeiro dia, eu já tenho meus outros dias ali para fazer, se eu quiser. Eu vi que ele interpôs recurso, vou lá e faço também. E se ele interpôs no último dia, no último segundo? Me sacaneou, perdi meu prazo, acabei não recorrendo, achei porque ele não ia recorrer também. E aí? Perdeu a chance? Não, gente, nós temos o nosso famoso recurso adesivo. O que é o recurso adesivo? Quando a parte recorre, o que o juiz vai fazer como primeira coisa? Ele vai receber o recurso, se tiver todos os requisitos corretos, e vai intimar a outra parte para contra-razões. Quando ele intimar a outra parte para contra-razões, a outra parte vai poder apresentar suas contra-razões também no prazo de 8 dias, só que ele vai ter uma segunda chance do recurso, que é o recurso adesivo. Então ele vai poder apresentar duas peças junto. As contra-razões, contra o recurso do A, e vai poder apresentar um recurso ordinário adesivo. Certo? Esse é o recurso adesivo. É um recurso que cola no recurso do coleguinha. Eu vou colar no recurso de sem vergonha e aí vai subir. O grande problema do recurso adesivo, gente, é que ele fica vinculado, né? Se a parte desiste, por exemplo, do recurso ordinal, o recurso adesivo cai junto, certo? E aí, ele te pergunta aqui, de acordo com o entendimento simulado do TST, o recurso adesivo é compatível ou incompatível com o processo do trabalho? Primeiro, ele é compatível, tá, gente? Ele é compatível.
Sendo compatível com o processo de trabalho, ele te pergunta quando cabe. Ele diz ali, ó, ordinário, agravo de petição, revista e embargos. Na C, ele fala em recurso ordinário e agravo de petição. Na D, ordinário e revista. E na E, apenas no recurso ordinário. Qual tá certa, meu povo? A súmula 283 vai nos dizer o seguinte: o recurso adesivo ele é plenamente compatível com o processo de trabalho. E aí vai dizer o prazo dele, que é o prazo normal do recurso, que é de 8 dias. Quando vai poder, gente? Recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos, sendo desnecessário que a matéria vinculada nele esteja relacionada com o recurso interposto. Ou seja, o meu recurso não precisa ser exatamente o mesmo tema do cara. Ele não é vinculado em termos de material, gente, de conteúdo. Ele é vinculado só pelo prazo, pela relação com o processo em si. Eu não preciso vincular o tema do recurso do coleguinha, certo? Mas ele cabe em todos esses recursos, tanto no ordinário quanto no de revista, embargos e agravo de petição. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Certo, gente? Não se esqueçam, anota no teu material para te não esquecer, súmula 283 do TST. Opa, me empolguei aqui no material. Vamos lá. Vamos fazer mais uma e a gente encerra esse primeiro bloco. No próximo a gente continua com as outras questões. São 14 questões, tá, gente? Xisto arrematou um conjunto comercial pelo valor de R$200 mil. No ato da arrematação, depositou R$40 mil. Neste caso, conforme a previsão da consolidação das leis do trabalho, Xisto, letra A, deve depositar o restante dentro de 48 horas. Letra B, depositou a menor, uma vez que deveria ter depositado 60 mil. Depositou a maior, uma vez que deveria ter depositado 20 mil. Deverá depositar o restante dentro de 24 horas. Ou depositou o valor menor, uma vez que deveria ter depositado 80 mil. E aí, meu povo, qual é a situação aqui? Então, o Xisto arrematou um conjunto comercial, certo? Na arrematação ele depositou 40 mil. Professor, a CLT fala de arrematação? Fala, gente, lá no 888, certo? Ele vai falar da arrematação no processo de trabalho, quando tem esse leilão no processo de trabalho. Então ele fala que arrematou o valor, certo? Só que o valor era 200 mil, ele pagou 40 mil. O que vai acontecer? Ele tem 24 horas para pagar, gente. Por quê? Lá no 888, parágrafo 4º, certo? Diz que se ele não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, ele perde o benefício da execução, certo? E perde, em benefício da execução, o sinal que ele deu no início. O que foi o sinal que ele deu no início? Os 40 mil, que é 20%. Certo? Quando ele faz a arrematação, ele tem que garantir o lance dando um sinal de 20%. Isso é no parágrafo 2º do 888, tá? Então arrematou, tem que pagar 20%. Quanto é que é 20% de 200 mil? 40 mil. Então ele deu o lance, tá? Aí tá tudo certo, tá? Só que ele tem 24 horas para pagar o resto. Se ele não pagar o resto, ele perde os 40 mil, certo? Então, nosso gabarito aqui, letra B de Dinamarca. Dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá, para a gente fechar exatamente metade, 7 e 7. No tocante ao FGTS, considere: 1. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, sendo que suas decisões serão tomadas com a presença no mínimo de 7 de seus membros, tendo o presidente voto de qualidade. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe expedir atos normativos de alocação de recursos do conselho curador. 3. A conta vinculada do trabalhador no FGTS pode ser movimentada na hipótese de despedida indireta e culpa recíproca. E 4. A conta vinculada ao trabalhador pode ser movimentada apenas quando o trabalhador tiver idade ou igual a 70 anos. Gente, a gente vê umas coisas meio absurdas, né? Mas isso cai. Essa é a primeira questão de noção de direito do trabalho, tá, gente? Para quem está acompanhando ali no simulado. Vamos lá, então, uma por uma. Primeira, o FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, sendo que as suas decisões serão tomadas com a presença no mínimo de 7 de seus membros, tendo o presidente voto de qualidade. Gente, qual é a lei do FGTS? A Lei 8036 de 90, certo? E lá na lei do FGTS eu tenho tudo relativo ao FGTS. E lá no artigo 3º, no parágrafo 5º, eu vou ter que as decisões do Conselho são tomadas com a presença de maioria simples dos seus membros, certo? Tendo o presidente voto de qualidade. Então não é no mínimo 7 membros, é maioria simples, tá? Não me interessa quantos membros são aqui, são maioria simples. Então a 1 está errada. 2. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe expedir atos normativos para alocação de recursos. Gente, não! Como é que a Caixa vai alocar recursos, gente? Não tem sentido de programa de governo do Conselho Curador. É o Ministério da Ação Social que vai fazer isso, porque ele é o gestor da aplicação do fundo, tá? Então a Caixa, ela é agente operador, mas quem é o gestor da aplicação do fundo é o Ministério da Ação Social. Então é ele que vai emitir atos, pedir atos de alocação de recursos nos programas aprovados, certo? Então o 2 também está errado. 3.
A conta vinculada do trabalhador na FGTS pode ser movimentada na hipótese de despedida indireta e culpa recíproca. Certo! Artigo 20 da nossa Lei 8036. A conta vinculada pode ser movimentada na despedida sem justa causa, mesmo na indireta, porque a indireta se equivale a sem justa causa, e culpa recíproca e de força maior, certo? Então ele pode movimentar sim. E o item 4 vai falar o quê? Que a conta vinculada do trabalhador pode ser movimentada quando o trabalhador tiver idade igual a 70 anos. Sim, o cara bateu 70 anos, ele vai lá poder sacar o seu FGTS. Tá? Artigo 20, inciso 15. Certo? O artigo 20 vai falar todas as hipóteses em que eu posso movimentar, gente. Tá? Lá no 1 vai ter a despedida, de culpa recíproca, indireta, sem justa causa, e lá no 15 vai ter a idade do cara superior a 70 anos. Portanto, nós temos 13 e 4 como corretas, gabarito na letra D de Dinamarca. E com isso, meu povo, nós fechamos esse primeiro bloco, tá? No próximo, a gente continua já com a questão 8 e vai até o final na questão 14. A gente se vê lá. Até mais.